do verso 14 em diante, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Senhor, em nome de Cristo Jesus, abençoe-nos nessa noite. Amém. Para que possamos ver, ouvir, entender, compreender a Tua palavra e ser por ela, Deus, instruídos e edificados pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue a falar em nós, para a glória e honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, iremos folhear alguns textos no decorrer da nossa exposição. Meus irmãos, existe um abismo intransponível entre Deus e o homem. Eu e você, nós temos que ter a plena e absoluta certeza que depois que o pecado adentrou o mundo, eu e você estamos totalmente distantes, totalmente separados e estávamos totalmente à mercê. E nós temos a plena e absoluta certeza que o Senhor Deus é o Deus Santo, é o Deus puro, é o Deus majestoso, é o Deus glorioso e poderoso. E nós somos homens e mulheres, pecadores, que necessitam, que carecem da graça e da misericórdia soberana do nosso Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, a história da humanidade, nós vemos isso, um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, e do outro lado, totalmente à mercê estávamos, o ser humano. E como nós poderíamos, então, chegar-nos a esse Deus que é santo, que é puro e que é verdadeiro? À luz das Escrituras, sabemos que só existe um caminho. O Senhor Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No entanto, naquele contexto, no contexto do Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial, todo o sistema do sacerdócio levítico, tudo aquilo, todas as sombras, todos os tipos, todas as tipologias do Antigo Testamento apontavam para o grande sumo sacerdote, apontava para o sacerdote perfeito, que é Cristo Jesus. Quando nós olhamos, então, meus irmãos, aqui para a Epístola aos Hebreus, nós entendemos que essa epístola ela foi escrita para os cristãos judeus, cristãos que estavam passando por um período de perseguição, cristãos que estavam passando por um momento de dificuldade em sua vida. Nós, então, precisamos ser relembrados que esses irmãos estavam passando, na verdade, até mesmo sendo desafiados a abandonarem a sua fé. Eles estavam sendo tentados até mesmo a apostatarem da fé. Que a Epístola aos Hebreus ela foi escrita para os cristãos judeus que enfrentavam uma intensa perseguição. Eles estavam enfrentando intensa perseguição ao ponto de que eles estavam prestes a apostatarem da fé deles. E nós também, quando passamos por lutas, por problemas, por dificuldades, somos até mesmo tentados a apostatar da fé, ou até mesmo tentarmos nos esquecer ou afastar do Senhor. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, aqueles irmãos estavam sendo tentados. Alguns estudiosos dizem que por volta do ano 49 a.C., quando então os judeus eles foram expulsos de Jerusalém, talvez era naquele momento de perseguição. Outros vão dizer que esse momento de perseguição aqui refere-se tão somente ou meramente a partir do ano 64 depois de Cristo, depois da perseguição do imperador Nero. A bem da verdade é que eles estavam prestes, eles estavam próximos, quase que apostatando da fé. Mas o Senhor Deus foi gracioso e misericordioso com eles. Hoje nós não temos essa perseguição como havia, como existia naquele contexto, naquela época. Talvez, mas se você já ouviu falar da igreja perseguida, da igreja subterrânea, hoje ainda há perseguição a cristãos. Não tem no sentido de serem crucificados de cabeça para baixo, de serem apedrejados, ou talvez, no contexto do Oriente Médio, a perseguição ainda é muito forte. Existem muitos países que você não pode sequer dizer que é cristão. Um muçulmano, então, se converter ao cristianismo, isso é
um absurdo, mas ainda assim existe perseguição. E aqueles irmãos, naquele contexto, estavam então perseguindo, ou sendo perseguidos. Mas o autor aos Hebreus, então, ele vem e tem o propósito e o objetivo de mostrar que, apesar de tudo isso, Cristo era superior. Cristo é superior, ele vai mostrar aos anjos. Cristo é superior aos patriarcas. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao sistema do sacerdócio levítico. Enfim, Cristo é superior a tudo e a todos. E então, nós veremos que esse Cristo Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Se você olhar aí um pouquinho Hebreus no capítulo 4, Hebreus capítulo 3, verso 7 ao capítulo 4, versículo 13, nós temos aqui o autor falando um pouquinho a respeito do descanso. E nós somos desafiados, meus irmãos, a entender e a compreender que o verdadeiro descanso não é mais Canaã, ou seja, um lugar geográfico. O descanso verdadeiro não é mais tão somente ou meramente um dia da semana. O descanso, ele não está, então, condicionado a essas coisas, mas o verdadeiro descanso está condicionado a uma fé verdadeira que você tem na pessoa de Cristo. O descanso verdadeiro está condicionado em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra, porque ele diz em Mateus 11, 28, o que está escrito lá? Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, é esse o convite que o Senhor faz a nós. Se você está cansado, sobrecarregado, Ele faz o convite. Vinde a mim, descanse nele, coloque todas as suas agonias, angústias e dores da sua alma ao pé da cruz de Cristo. Mas não somente isso, o texto então nos aponta, agora a partir do capítulo 4, versos 14 a 16, nos aponta para o supremo, para o grande, para o magnífico sumo sacerdote Cristo Jesus. Então, é a respeito desse tema que eu quero refletir com os irmãos dessa noite. Cristo, o nosso sumo sacerdote. E em primeiro lugar, nós veremos quem ele é. Quem é esse grande sumo sacerdote? À luz do verso 14 do capítulo 4 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui, meus irmãos, no versículo 14, algumas versões iniciam dizendo, visto que temos, e aqui na ARA, né, a versão é atualizada a Almeida, ela inicia dizendo, tendo, pois. Aqui não é uma esperança vaga, mas é uma realidade estabelecida para todo crente. Aqui não é qualquer pessoa que vai desenvolver uma relação com o Senhor Jesus, porque aqui no original esse termo, tendo pois, é a ideia de ter. Então, ele vai trazer a ideia de que aquele que tem um relacionamento com o Senhor Jesus é aquele que, à luz de João, no capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, você se torna filho de Deus quando você recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você passa a ter Cristo Jesus como seu sumo sacerdote quando você tem Ele como Senhor e como Salvador da sua vida. Você passa a ter Cristo Jesus como seu grande sumo sacerdote quando você entende e compreende que Ele é o ofertante perfeito, quando você entende que ele é a oferta perfeita, e então ele passa verdadeiramente a ser o seu sumo sacerdote. E então o texto mostra quem é esse sumo sacerdote. Ele fala é Jesus. E Jesus aqui, ele está se referindo ao Jesus humano, aquele que é 100% homem, aquele que se fez carne, aquele que veio aqui a este mundo, aquele que padeceu por várias e por diversas tribulações, agonias e angústias, aquele que suou até mesmo sangue, mas que ele passou tudo isso por mim e por você. Esse Senhor Jesus, ou esse Jesus, à luz do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 41, diz: por que foi o nosso mediador chamado Jesus? E a resposta, o nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos seus pecados. À luz de Mateus 1:21 diz, ela dará à luz, ele porás um nome, e o nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Ainda à luz de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, Cristo Jesus, o Deus, Filho, da segunda pessoa da Trindade, se encarnou, se fez homem. Mas ainda assim, uma outra pergunta, que é a de número 39, no Catecismo Maior de Westminster, diz: qual a necessidade do mediador ser homem? E a resposta: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza. Ele é não somente Jesus, ele é não somente 100% homem, mas ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que intercede ao Pai, aquele que intercede por mim e que intercede por você. Mas o texto ainda continua, diz que ele é Jesus, que ele é 100% homem, mas que ele é também o quê? O Filho de Deus. Como filho, ele é plenamente divino, com acesso irrestrito ao Pai, possuindo a autoridade e pureza necessárias para ser o mediador. Ele é o Filho de Deus. À luz de Colossenses, no capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23, lá diz que ele é a imagem do Deus invisível, diz que ele é o primogênito de toda a criação, de que ele criou todas as coisas, que ele criou tudo por meio dele, para ele e para a glória dele. Ainda, ele diz lá, o texto diz que ele é o cabeça do corpo da igreja, diz que ele é o princípio, que ele é o primogênito, ele é o reconciliador. Esse é o grande e verdadeiro sumo sacerdote. Ele é Cristo Jesus, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas ainda, à luz do Catecismo Maior de Westminster, também agora na pergunta 39, diz: qual a necessidade do mediador ser Deus? A necessidade do mediador ser Deus, meus irmãos, é porque só Deus é que poderia suportar a ira do próprio Deus. Somente Jesus, sendo o Filho do próprio Deus, é que ele suportaria a ira do Deus Todo-Poderoso. Homem nenhum poderia suportar, nem eu, nem você, ninguém, nenhum de nós teríamos condições de suportar a ira de Deus. E o Senhor Deus, ele irá julgar todas as pessoas. Ele trará o julgamento a todas as pessoas, mas no juízo final a ira dele será aplacada, a ira dele será suportada, porque Jesus, o Filho dele, veio aqui, desceu a esse mundo e suportou a ira dele, a ira do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ainda o texto continua dizendo e mostrando que ele é grande, dizendo que o grande sumo sacerdote, e aqui quando ele traz essa expressão grande, ele está distinguindo dos demais sacerdotes. Os outros sacerdotes tinham que oferecer sacrifício diariamente. Os outros sacerdotes tinham que oferecer sacrifício para ele e também para os outros. Mas Cristo Jesus, ele ofereceu o único e verdadeiro sacrifício, que nós não precisaremos mais praticar nenhum outro tipo de sacrifício, porque somente o sacrifício de Cristo é puro e é perfeito. Convido você a abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, versos 26 a 28. Hebreus capítulo 7, verso 26 ao 28. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, ele é grande porque ele é singular, porque ele é eterno, porque ele é perfeito, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o texto ainda continua, diz que ele penetrou os céus. Meus irmãos, o véu se rasgou, porque Cristo Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós agora temos acesso ao trono do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos achegamos ao Senhor Deus por meio e através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu e você agora, nós não precisamos mais nos achegarmos
ou pedir a intermediação de alguém, você tem livre acesso. Então, no seu momento que você estiver com agonia, com angústia, com dor, com sofrimento, ou até mesmo com alegria, em qualquer que seja o momento da sua vida que você esteja passando ou venha passar, você tem acesso livre ao Senhor. Agora a pergunta é, como que nós temos usufruído desse benefício? Ou será que nós temos acessado ao Pai? Será que nós temos ido até o Pai por meio da intermediação da pessoa e da obra de Cristo? A segurança, meus irmãos, de ter um sumo sacerdote como esse, a segurança de termos um sumo sacerdote que é 100% homem, que é 100% Deus, é a segurança de que a sua salvação não depende do seu empenho, não depende do seu esforço, não depende tão somente ou meramente do seu sacrifício, mas depende do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que foi feito na cruz do Calvário. Amém? Amém. Estamos juntos? Sim? Sim. Então, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, quem é ele? Ele é Jesus. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Quem é ele? Ele é grande. Quem é ele? Ele é incomparável. Mas em segundo lugar, nós veremos que Cristo, o sumo sacerdote, à luz do verso 15, o que ele fez? Primeiro nós vimos quem é ele. Agora nós veremos o que ele fez. À luz do verso 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O versículo 14, então, ele deixou claro a respeito da majestade, da grandeza, do poder do nosso grande sumo sacerdote. E ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Deus, ele se fez carne. Agora, aqui à luz do versículo 15, ele mostra que ele é misericordioso. Ele, como sendo Deus puro, santo, maravilhoso que é, ele poderia ter ficado lá na eternidade, mas pela infinita graça e misericórdia dele, ele resolveu, meus irmãos, vir aqui a este mundo. E então, por isso, nós temos a plena e absoluta certeza que nós temos um sumo sacerdote que pode o quê? Se compadecer de nós. E o que é a ideia de compadecer-se? Aqui no original, a palavra compadecer-se é simpatel, de onde vem a palavra simpatia. E a ideia da palavra aqui no original significa sofrer com. Então Jesus, ele sofre com você, ele sabe exatamente o seu sofrimento, ele sabe exatamente o que você passou, passa ou irá passar em algum momento. E a ideia aqui é que o Senhor Jesus, ele compartilha os seus sentimentos, ele compreende os seus sentimentos, ele sabe da sua dor. Quando nós olhamos à luz de Mateus 9, 35 a 36, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A ideia de compadecer-se aqui de Mateus 9, 35 e 36 é ser profundamente movido. A ideia de compadecer-se no texto ao qual nós lemos, é a ideia de compartilhar, de compreender os sentimentos, é a ideia de que o Senhor Jesus, ele é profundamente movido com a sua dor, ele é profundamente movido com o seu sofrimento. É mais do que ele colocar-se no seu lugar, porque ele sabe a dor que você está sentindo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos no texto o que ele fez, o texto diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. E a ideia de fraquezas aqui não é a ideia de fraquezas de pecado, mas é a ideia das nossas limitações físicas, das nossas limitações emocionais, das nossas suscetibilidades à tentação. Eu e você, nós estamos suscetíveis a fraquejar. Eu e você, nós estamos suscetíveis a cair, porque aquele que está em pé, veja que não caia. Cuide para que você não venha cair. Mas o Senhor Jesus, ele sabe disso. E sabendo disso, ele é o nosso sumo sacerdote e ele conhece as nossas fraquezas. Ele se compadece de nós, sabe por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas. O Senhor Jesus, ele foi tentado a satisfazer as suas necessidades mais legítimas, como, por exemplo, transformar pedras
em pão. E aqui nós somos relembrados em Mateus capítulo 4, nos versos 3 a 4, ele traz essa ideia. Ainda em Mateus 4, versos 8 a 9, diz que ele foi tentado ao poder, ao chegar ao poder, a chegar à glória de uma maneira ou de uma outra forma mais fácil, se prostrando aos pés de Satanás, olhe só, mas ainda ele foi tentado a duvidar da bondade e do plano de Deus. O Senhor Jesus, ele conheceu a dor, o Senhor Jesus conheceu a tristeza, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu o abandono, ele conheceu a rejeição, a angústia, ele conheceu a pressão para desobedecer, ou seja, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E a ideia, meus irmãos, é que ele se identifica conosco de tal modo, de tal forma, que ele não pecou. E que quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo provado, lembre-se disso. Existe alguém que conhece, que sabe muito bem o que você está passando e está sentindo naquele momento. Cristo Jesus, ele conhece. Cristo Jesus, ele sabe verdadeiramente. Você já passou por uma situação em que, de repente, você passou por uma dificuldade na vida e você compartilhou com alguém e a pessoa virou para você e disse: meu irmão, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu vivi isso, eu passei por isso. Você já teve essa experiência? É isso. A ideia é que o Senhor Jesus, ele sabe as nossas dores, ele conhece porque ele passou. Mas ele não somente passou, à luz do Salmo de número 139, nós somos lembrados que se suba, antes que a palavra me venha à língua, tu, Senhor, já conheces toda. O Salmo ali fala da onisciência, da onipresença do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece todas as coisas, então ele conhece o mais íntimo e o mais profundo do seu coração. Ele conhece as minhas dores, ele conhece as suas dores, ele conhece o nosso sofrimento. Portanto, em nome de Jesus, que eu e você, nós possamos, quando estivermos sendo tentados, quando estivermos sendo provados, quando estivermos passando por qualquer que for, ou qualquer que seja o momento das nossas vidas de adversidade, clame ao Senhor e suplique a Ele. Ainda, em terceiro lugar, nós veremos que Cristo, nosso sumo sacerdote, nós veremos agora o que Ele faz. Vimos quem Ele é, o que Ele fez e agora o que Ele faz. À luz do versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, esse versículo aqui é a conclusão lógica do clímax, é o clímax da passagem, porque ele se apresenta como sendo Jesus, o Filho de Deus, ele se apresenta como sendo a segunda pessoa da Trindade, como sendo o grande sumo sacerdote, como sendo o incomparável, como sendo o Deus Todo-Poderoso. E você agora recebe um convite, e o convite é: acheguemos. Achegue-se. Mas não é de qualquer jeito que você tem que se achegar ao Senhor. Não é com dúvidas. Às vezes nós duvidamos devido às dificuldades e às dores da nossa alma. Mas o Senhor diz: achegue-se a Ele com confiança. E a ideia de confiança aqui é você se chegar com ousadia. Mas não é uma ousadia no sentido de ser soberbo, mas é uma ousadia no sentido de que no nome de Jesus você vai, se prostra diante dele, crendo e verdadeiramente confiando que ele é o único que pode solucionar e resolver toda e qualquer situação. Então o texto diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde? Ao trono da graça. Você tem se achegado ao trono da graça? Muitas das vezes nós nos achegamos em vários lugares. Vamos atrás de várias pessoas, mas o nosso último recurso, muitas vezes, é nos prostrarmos diante do Senhor. Deixamos para orar, para clamar, para suplicar ao Senhor por último. Tentamos vários recursos, mas em nome de Jesus, que eu e você nós possamos sair daqui dessa noite entendidos e compreendidos que somos desafiados a nos achegar com confiança ao trono da graça. E qual é esse trono da graça? É o pé da cruz de Cristo. E o texto ainda continua: a fim de recebermos o quê?
misericórdia e acharmos graça. E a ideia de misericórdia aqui, misericórdia é não dar algo a alguém o que ele merece. E o que é não dar algo a alguém o que ele merece? Exemplo, nós merecemos o inferno, nós merecemos morarmos eternamente longe do Senhor, mas ele exerce misericórdia. Embora mereçamos, ele não nos dá. Mereçamos morar eternamente longe, mas ele não permite isso. Ou seja, ele age com misericórdia. E quando nós olhamos, ele não só age com misericórdia, ele age com graça também. E o que é graça? É um favor imerecido de uma graça não merecida. E aqui, meus irmãos, nós somos relembrados que o Senhor nos salva mediante a sua graça. Nós não merecemos e ele mesmo assim nos salva. Portanto, nós precisamos ser lembrados que nós devemos nos achegar diante do Senhor com confiança ao trono da graça, com o propósito e objetivo de recebermos misericórdia, de recebermos graça em ocasião oportuna. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento que a sua alma está latejando de tanto sofrimento, é nesse momento que você está sendo desafiado a aproximar-se e a chegar-se diante do trono do Senhor, para que você possa receber a misericórdia e a graça do Senhor. Portanto, em nome de Jesus, abandone os seus pedidos, abandone os seus pedidos egoístas, mas coloque tudo aquilo que está ali no seu coração diante do Senhor e peça a Ele que Ele possa agir com graça e com misericórdia na minha e na sua vida. Amados, Hebreus 4, 14 a 16, não é apenas uma passagem bonita, mas é o coração pulsante da nossa esperança e a âncora da nossa alma. Ele nos apresenta um Jesus que é ao mesmo tempo um Deus exaltado, um homem compassivo e o grande sumo sacerdote que rompeu a barreira do céu, para que eu e você, nós pudéssemos agora ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Diante, então, dessa revelação, nós temos que responder a isso. Nós somos desafiados a responder, a nos achegarmos ao trono da graça do Senhor. Nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar a deixar a nossa vida à mercê, não, mas devemos nos achegar junto ao trono da graça de Deus. Que cada um de nós possamos sair daqui dessa noite entendidos e compreendidos e desejosos de nos achegarmos ao trono da graça do Senhor, para que vivamos uma vida reta, santa e pura diante do nosso Deus. Para aplicar na minha vida e na sua, em primeiro lugar, Jesus é a ponte definitiva. Lembra lá do início? Daquele abismo intransponível. À luz de toda a Escritura, o Senhor Deus, Ele preparou e Ele prepara o trajeto. Ele prepara o caminho. E o caminho é quem? É o seu Filho, Jesus. Não há nenhuma outra ponte, não há nenhum outro meio que nós venhamos a nos achegar a Deus. Não são as suas boas obras, não são as suas ações, não são os nossos méritos, nada que nós fizermos nos levará para o Senhor Deus, mas sim, apenas e unicamente a pessoa de Cristo Jesus. Mas segundo, Jesus é a garantia da nossa segurança. A intercessão dele, meus irmãos, continua. Ele continua a interceder por mim, ele continua a interceder por você nos momentos de fraqueza, nos momentos da agonia e da noite escura da nossa alma. Ele está ali intercedendo ao Pai por mim e por você. Ele é o nosso intercessor. Mas ainda, Jesus é a fonte de toda ajuda. É por meio de sua humanidade e divindade que recebemos o quê? Misericórdia para o perdão. É por meio da sua humanidade, é por meio da sua divindade que nós recebemos a sua graça para que possamos suportar o dia a dia, para que possamos viver de modo que agrademos, honremos e glorifiquemos ao nome do Senhor. E por último, Jesus é o modelo da nossa fé. Sua perseverança sem pecado em meio à tentação nos encoraja a reter firmemente a nossa confissão.
sabendo que Ele nos compreende e nos capacita a viver uma vida de fidelidade. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Nós vimos quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. E que em nome de Jesus Ele possa aplicar a palavra dele no meu coração e em nossas vidas. Amém? Amém.